Amém? A palavra de Deus diz assim: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Em outra versão fala assim: se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis do mundo. Então, caso você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, você coloca o seguinte tema, com uma pergunta. Nós vamos fazer uma pergunta, você vai responder para você mesmo. Qual o preço de esperar no Senhor? Qual o preço de esperar no Senhor? E aí eu respondi no meu coração: o preço de uma vida. Sabe qual o preço de você esperar no Senhor? O preço de uma vida. Nós temos um tempo determinado por Deus para esperar nele. Nessa vida nós vamos perder os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos interesses e esperar a vida eterna. Então, o tempo de espera é uma vida inteira. E isso vai ser segurança para o seu coração, para o meu coração, porque se você fizer cálculo de tempo para esperar no Senhor, e esse tempo que você calculou for errado e você ter que esperar mais um pouco além do que você determinou no seu coração por esperar, a palavra do Senhor diz que a esperança adiada adoece o coração. Então você vai se frustrar esperando, porque você fez uma expectativa, você fez um planejamento e passou do seu planejamento. Amém? Abaixa só um pouquinho. E aí passou do seu planejamento e você ficou frustrado com aquilo. Então qual o tempo de esperar no Senhor? Uma vida inteira. Então vamos falar junto? Qual o tempo de esperar no Senhor? Uma vida inteira. Então qual o tempo você tem que esperar no Senhor? Já calcula uma vida inteira. Às vezes uns vão viver mais, outros vão viver menos, mas todos temos que esperar no Senhor a vida inteira. Isso vai ser a segurança, porque se você fizer cálculos errados, você vai se frustrar, e eu já estou prevenindo você. Vamos supor, você fala assim: quanto que eu aguento de dor? Tem pessoas que aguentam muito tempo de dor. Tem pessoas que já desesperam, olha o que é desesperar, significa parar de esperar. Tem pessoas que já ficam impacientes com a dor. Então, qual o tempo de esperar na dor? Uma vida inteira. Você fala: se eu passar a minha vida inteira sentindo dor, glória a Deus por isso, você vai entrar na vida eterna, você vai ficar eternamente no céu. Então, qual que é o tempo da dor? A vida inteira. Você fala: Senhor, se essa dor não me matar agora, Senhor, eu sei que eu vou morrer um dia. Se essa dor me acompanhar até o último momento que eu for viver, eu sei que essa dor vai parar no momento que eu morrer e eu vou entrar no céu e não vou sentir mais essa dor. Então eu vou esperar no Senhor a vida inteira, mesmo sentindo essa dor. Há esse problema, tem um problema lá em casa que eu não sei quando vai resolver. Qual o tempo de você esperar essa situação mudar? A vida inteira. Porque se você planejar que esse problema, essa dificuldade dure a vida inteira, se ele se resolver antes, você vai ficar com o seu coração até alegre, falando: nossa, eu calculei que podia demorar mais do que eu estava esperando. E aí, de repente, eu esperei a vida eterna e esse problema se resolveu antes. Não é verdade? E por que eu estou falando isso, irmãos?
Presta bastante atenção isso que eu vou te falar. Presta bastante atenção. Não deixa nada tirar essa palavra do seu coração. Você sabia que demônio e o diabo é impaciente, ele não tem paciência? Você sabia disso? Ele não consegue esperar, não. Você quer ver o diabo ficar furioso, o diabo ficar endiabrado, é se você saber esperar e ter paciência no Senhor. Porque ele sabe que ele não vai poder fazer nada sobre isso. Ele sabe que se você esperar até no fim, quando Deus ele falar, acabou, agora se cumpriu, o seu coração vai ser ajudado, você vai ser salvo. E ele não consegue esperar, ele não consegue, ele se precipita em todos os caminhos dele. Se precipita, ele não consegue ter paciência, ele não consegue confiar no Senhor, ele não consegue aguardar o que Deus quer fazer. E aí o servo do Senhor, ele é convidado a ter paciência, a ter esperança no Senhor, a aguardar, se posicionar e apenas esperar. O que tem de mais nisso? Você acha que é difícil esperar? Você acha que é difícil se refugiar no Senhor e aguardar até a vinda dele? O que o diabo pode fazer contigo se você estiver aguardando no Senhor? O que o diabo pode fazer contigo se você estiver esperando no Senhor? Ele sabe que o reloginho está correndo. Ele sabe que ele tem pouco tempo, como está escrito em Apocalipse. Está passando o tempo do diabo, o fim dele já está próximo. Deus já sentenciou os demônios, Deus já sentenciou o diabo. Já vai se cumprir mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, te diz o teu Senhor. Mas nós temos esperança de novos céus e nova terra, onde Deus estará conosco eternamente. Então ele não tem paciência. E aquele que serve o Senhor, ele tem que ter paciência. Sem paciência não tem como você servir o Senhor. Porque a história já está pronta. Deus ele já definiu o tempo de todas as coisas. E não vai ser você que vai mudar isso daí não. Não é porque você vai chorar, vai espernear, vai fazer isso e aquilo que vai mudar os planos, os desígnios de Deus por causa disso não. Não é você acelerar que você vai conseguir mudar as coisas. Quando Deus falar que vai ser de uma determinada forma, quando Deus falar que vai ser de um determinado tempo, nós temos que aguardar, nós temos que esperar, nós temos que ter paciência, porque o que Deus faz é melhor para nós. E hoje está tudo acelerado. Hoje as informações que nós temos no celular, é muita informação, nosso cérebro ele está sendo treinado para passar rápido as mensagens, para não ter paciência de ouvir mais do que 5 segundos no vídeo, na internet, não ter paciência de ouvir a palavra, não ter paciência de conversar, tudo se torna enfadonho, tudo se torna de uma determinada forma, que traz no nosso coração essa impaciência, essa forma de ser desregulada em relação às coisas de Deus. E quando a gente se submete a Deus, o coração descansa em Deus. O coração sabe ficar tranquilo. Você já assistiu o filme do Shrek e o burro? O que o burro faz a viagem inteira? Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Já está chegando, chegou, está chegando, está chegando. O tempo inteiro o burro está na viagem fazendo isso. É um exemplo, parece que é tão engraçado, mas é a verdade. Se você não aproveitar a viagem, se você não descansar, não aproveitar o momento, você não vai viver nem do seu passado, nem do seu futuro. Você vai viver o agora, nesse exato momento que você está vivendo. Então se entrega por completo e fala: Senhor, o preço que eu vou te dar por esperar no Senhor é a minha vida nesse momento. Eu vou me entregar por completo, a minha vida é toda sua diante do Senhor. Então fica atento, irmão. Hoje nós temos uma palavra maravilhosa para meditar. E hoje quem gosta de Bíblia, depois eu vou tirar o PDF e vou colocar no grupo da igreja para você estudar cada versículo desse. Porque não é só o dia que você vai
dar uma pregação que você tem que ler a Bíblia, não. Não é só o dia que você vem na igreja que você vai ler a palavra de Deus, não. O crente que não lê Bíblia é um crente que não alimenta durante o dia, espiritualmente. Você tem que conhecer, tem que ler, tem que saber a Bíblia Sagrada, porque ela é o seu alimento, o pão de cada dia. No mundo espiritual é a palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, o Deus da paciência, esse é o Deus que nós seguimos, o Deus da consolação, o Deus que dá ao nosso coração a estrutura para enfrentar o que vem pela frente. Amém? Então, reparem na sequência, as Escrituras produzem paciência e consolação. A paciência e a consolação produzem esperança. Ou seja, a esperança não é o ponto de partida do cristão, é o ponto de chegada. Ninguém começa esperançoso, a esperança é fabricada dentro de nós e a oficina onde ela é fabricada chama-se paciência. Sabe onde a esperança nasce? Dentro da paciência. Crente que não tem paciência, ele não espera. E ainda há um detalhe glorioso no versículo 5. Deus é chamado Deus da paciência. A paciência não é apenas o que ele exige de nós, é primeiro o que ele é. Deus da paciência. Antes de ser um dever nosso, a paciência é um atributo dele. Nós somos pacientes porque fomos alcançados pela paciência de alguém que nos esperou muito mais do que jamais esperaremos por ele. Amém? Então prepara o seu coração que nós vamos pegar versículos da Bíblia sobre a paciência para que o nosso coração venha aprender sobre a paciência hoje. Vocabulário bíblico da paciência e da esperança. Então nós vamos tratar desse tema hoje. Para tratar desse tema com fidelidade é necessário desfazer um equívoco comum. Paciência não soa ou não pode soar como passividade. Pessoa que não faz nada, pessoa que está ali parada, não. Nem com conformismo, de quem cruza os braços. Nas línguas originais da Escritura, o sentido é praticamente o oposto. Vejamos, no Antigo Testamento, o hebraico cavar, de esperar, de aguardar, é o verbo usado em Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor. A raiz está associada à ideia de torcer, entrelaçar, misturar os fios até formar uma corda. A imagem é riquíssima. Esperar em Deus não é afrouxar, é entrelaçar-se a Ele. É se unir a Deus num só propósito, numa só confiança. Imagina você fazer viagem com Deus confiando nele. Você acreditar que Deus ele tem sim um plano, ele não é despreparado, ele tem sim um propósito, e ele vai fazer do jeito dele, independente do que você fizer, Deus ele já tem tudo preparado para fazer, ninguém pega Deus de surpresa. Então nós que temos que nos render a Deus, se Deus determinar que vai ser de uma determinada maneira, acabou. Vai ser daquela maneira e não tem como mudar. Então nós que temos que ter confiança que Deus ele faz como Ele quer. Ele é soberano, Ele vai realizar os planos dEle como Ele quer. Ele já tem um tempo determinado para todas as coisas. A esperança vem da mesma raiz, cavar, que literalmente significa cordão, fio. É a palavra usada para cordão de escarlata que Raabe amarrou na janela, Josué 2,18, é a palavra de Jeremias 29,11. Um fim que espera. A esperança bíblica, portanto, não é um sentimento vago, é um cabo amarrado do lado de fora, preso por outro, que sustenta a casa inteira. Então, sem esperança, o crente ele é defeituoso na obra do Senhor.
é um crente precipitado, um crente que não tem paciência para fazer o que tem que ser feito. Então, outro termo que é usado, outro verbo para paciência, yashal, aguardar com confiança, ter esperança, ser paciente. É o verbo de Lamentações 3:21 e 3:24, dito por Jeremias em meio às ruínas de Jerusalém. Note que esse tema não nasce de uma circunstância favorável, mas nasce da memória do caráter de Deus. E esse termo específico, ele nasce não porque Jeremias via na frente dele se resolver as coisas. O que ele via na frente dele? Jerusalém toda destruída. Como é que ele ia esperar dias melhores na presença de Deus? Mas mesmo assim, ele falou esses versículos, Lamentações 3:21 e 3:24. Outro termo, erec, expressão traduzida por longânimo ou tardio em irar-se. Literalmente significa longo de narinas, imagem da ira que demora a subir. É como Deus se autodescreve em Êxodo 34:6. A paciência de Deus como pecador é a razão de existir qualquer paciência humana. Êxodo 34:6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então esse Deus nos ensina. No Novo Testamento, um termo usado, hiponomé, palavra traduzida por paciência em Romanos 5, 3 e 4, em Tiago 1 e 3, e Hebreus 10, 36. É composta por hipó, debaixo de, e menó, permanecer. Significa literalmente permanecer debaixo do peso. Então não é uma paciência que você simplesmente sente, mas você não está posicionado. Não. A paciência é porque você se posicionou em relação a algo do jeito correto para esperar aquilo se resolver. Então você não perde a sua postura em relação àquilo que está acontecendo. Você está fazendo o que tem que ser feito até que aquilo mude. E se não mudar, você não vai deixar de ter a sua postura diante daquilo que tem que ser naquele momento resolvido daquela forma. E aí, olha para ver outro termo que é usado no Novo Testamento. Macrotimia, de macros, longo, e timos, de ânimo, ira. Então, longo de ânimo, ânimo longo, demora em explodir. Enquanto o termo hiponomé é paciência com as circunstâncias, macrotimia é paciência com as pessoas. Uma suporta a provação, a outra suporta o irmão. Ambas aparecem juntas em Colossenses 1:11. E não é possível ter uma sem a outra por muito tempo. Colossenses 1:11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, com alegria. O terceiro termo, dokimé, traduzido em Romanos 5:4, por experiência, é termo da metalurgia, designa o metal que passou pelo fogo e foi aprovado, o caráter comprovado. Deus não está apenas resolvendo seu problema, Ele está produzindo em você um caráter testado com selo de qualidade. Olha para ver. Às vezes você vai falar, eu tenho uma postura muito boa, mas chega o problema, chega a dificuldade. Você começa bem, mas de repente você já fica enfadado. Você já fica entediado. Você não consegue mais esperar, não consegue mais ouvir, não consegue mais entender as coisas. Você já para, já se enfada logo com aquilo. E a vida não pode ser assim. O crente que é preparado pelo Senhor, ele se esvazia de tudo primeiro, para depois ele aprender a lidar com as coisas que estão de fora dele.
E o quarto termo, elpis, esperança. No grego secular, elpis, era expectativa neutra, podia dar certo ou não. No Novo Testamento, a palavra é radicalmente transformada, porque passa a ter um objeto definido e uma garantia dada. Cristo ressuscitado. A esperança cristã não é tomara que, é certamente, porque ele já venceu. Antes, no Antigo Testamento, as pessoas esperavam acontecer de Cristo vir. E agora? Cristo já veio, já provou que é verdade, já provou que é certo. Da mesma forma que ele veio, ele voltará. Da mesma forma como os anjos falaram com aqueles que estavam no Monte das Oliveiras, vendo Jesus subir aos céus. Eles falaram para aqueles que estavam ali: porque admirais vós, da mesma forma que vocês estão vindo, estão olhando e vendo ele subir, ele voltará também. Essa é a confiança. O quinto verbo, apokaradokia, termo raro usado em Romanos 8,19, que descreve a criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Literalmente evoca a ideia de esticar o pescoço, olhar adiante com cabeça erguida. Essa é a postura do cristão. Não é cabeça baixa de resignação. É o pescoço esticado de quem sabe que algo vem vindo pela frente. Guardemos então a definição de trabalho dessa mensagem. Paciência é permanecer debaixo do peso sem soltar a corda. Esperança é a corda que Deus amarrou do lado de dentro do véu. Amém? Estão entendendo até agora? Qual que é a principal diferença desse estudo hoje, de um crente cristão, de um que serve a Deus e um demônio? O demônio, ele é impaciente. E o servo de Deus, ele é paciente. Então, se você quiser fazer as coisas direitas, não faz nada precipitado. Aguarda. Tinha o pastor Arasmino, um pastor de 98 anos de idade, lá de Uberaba. Alguém chegava para ele pedindo um conselho, chegava e explicava tudinho para ele. Ele falava assim: irmão, amanhã você vem cá que eu te dou a resposta, irmão, eu vou orar. Rapaz, aquela pessoa ficava muito brava. Ficava: não, mas por que ele não fala logo agora? Ele vai ter que orar primeiro. Fica enfadonho. Aí chegava no outro dia, o que ele falava? Vem cá depois, que eu ainda não orei suficiente, não. A pessoa aguardando uma resposta, ele colocava a pessoa na prova. Aí, de repente, a pessoa esquecia daquilo. Às vezes, o problema se resolvia por ele mesmo. Se fosse muito importante, aquilo ia se sustentar, ia ficar mais claro para ser resolvido mais para frente. Então, 90% dos problemas não se resolvem agora. Você vai conseguir se resolver só uns 10% das coisas que tem para ser resolvidas. Então, irmãos, presta bastante atenção. A paciência, ela é forjada na tribulação, não no conforto. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5 vai falar sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Paulo apresenta em Romanos 5 uma corrente de 4 elos, e é fundamental notar em que ponto essa corrente começa. Agora presta bastante atenção. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado em Cristo Jesus. Então, qual que é os 4 elos?
Essa paciência é forjada como? Primeira paciência na tribulação, primeira tribulação, né? Sabendo que a tribulação produz a paciência, experiência, a esperança. Então vem primeiro a tribulação. Como é que você vai fazer gerar paciência no seu coração? É de coisa que você não consegue resolver agora. É de coisa que não tem solução nesse momento. Você já viu que alguém quer mudar o outro assim de uma vez? Você vai mudar agora. Você tem que mudar esse seu jeito, você não pode ficar dessa maneira. Aí começa a querer que a pessoa mude e de repente estraga o seu relacionamento porque você quer que a pessoa tire dela o que ela não tem para te dar. Como você vai tirar algo se ela não tem? Então você tem que ter paciência para deixar nascer naturalmente as coisas onde você está. Tem coisas que aconteceu na humanidade que há tempos atrás não tinha como acontecer. Você vê a tecnologia. Cada vez que surgiu uma tecnologia, surgiu a oportunidade de acontecer outras coisas. E lá atrás nunca era possível acontecer o que está acontecendo agora. Então tudo é por etapa, acontece naturalmente. Vai tendo uma coisa, depois aquela coisa vai surgindo de outra, e depois realmente vai sendo aperfeiçoado. E dentro do crente tem que ser dessa maneira. Crente que não suporta o processo, crente que não suporta a tribulação, a dificuldade, ele se precipita e ele não adquire a paciência no meio da luta. A corrente é essa: a paciência, a experiência, o caráter provado, a esperança. E observe 3 coisas. Primeiro, a corrente não começa na bênção, começa na tribulação. Nenhum de nós escolheria esse ponto de partida, mas Deus não produz a paciência em terreno macio. Músculo não cresce sem resistência, raiz não desce sem seca, fé não se firma sem peso. Se a sua vida está sob pressão, não conclua apressadamente que Deus se afastou de você. Talvez Ele esteja exatamente no primeiro elo da corrente, trabalhando na sua vida. Segundo Paulo, diz, nos gloriamos nas tribulações e não pelas tribulações. O crente se gloria na tribulação. Ele está no meio dela e se gloriando em Deus. O cristão não celebra a dor continua sendo dor. Ele se gloria no meio dela, porque sabe o que ela está produzindo. O verbo sabendo é a chave de todo o texto. O que sustenta o crente não é o que ele sente, é o que ele sabe. O que ele sabe que vai fazer ele esperar, o que ele sabe que vai fazer ele ter paciência. Começa na compreensão do que é correto para depois você conseguir suportar o que está acontecendo na sua vida. Terceiro, o processo é irreversível quanto à ordem. Ninguém pula da tribulação direto para a esperança. Muita gente ora pedindo esperança e recusa a paciência, mas isso é pedir a colheita rejeitando a lavoura. Como é que você quer o fruto se você não esperou o que foi plantado nascer? Tem que ter esperança, tem que ter, mas tem que ter a paciência de gerar o que você está esperando. Tiago diz a mesma coisa, em outra imagem. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tenha paciência, a sua obra perfeita. Isso é, não interromper o processo. Há aprovações que se prolongam porque foram abortadas cedo demais. Olha só. Há aprovações que se prolongam porque tem pessoa que saiu dela cedo demais, aí não se resolveu aquilo. Tem coisa mal resolvida que, se não for resolvida, vai ficar ruim depois. Tem coisa que você tem que falar, não, se é para passar, eu vou passar. Eu quero viver o processo. O que é que eu tenho que fazer mesmo para ser um cristão? Tem que ler a Bíblia. Então o que é que nós temos que fazer? Ler a Bíblia. Cristão que não lê a Bíblia é um crente defeituoso, que não
não está fazendo o que tem que ser feito no meio do processo. Você fica o tempo inteiro sem ler a Bíblia. E aí Deus ele fala, e se surgir uma situação que você precise do que você tem que aprender na Bíblia? Crente que não jejua é um crente defeituoso. Crente que não se consagra é um crente defeituoso. Crente que não larga o pecado é um crente defeituoso. Nós temos que passar pelo processo, temos que ter a paciência de suportar o que tem que ser feito na nossa vida. Você vai falar, não, eu vou viver agora só o que eu quiser. Eu tenho um gosto, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade. Aí o que é que esse ensino fala para você hoje? Qual é o preço da esperança em Cristo Jesus? Qual que é o preço de esperar no Senhor? É o preço de uma vida, é você negar a sua vida, você estar plenamente convicto que embora você vai esperar no Senhor, no que Ele falou para você fazer com confiança, você vai receber de Deus eternamente a salvação. Será que é muito você renunciar ao pecado? Na vida que você tem, diz o teu Senhor, se você vai receber a vida eterna e todas as promessas do Senhor em Cristo Jesus? Será que é pedir demais de você largar o pecado, de fazer o que tem que ser feito na Bíblia? De você ter paciência de largar o pecado? E aí você vai falar, eu não tenho paciência não. Largar o pecado é tão difícil para mim, eu não tenho paciência com isso não, eu não tenho vontade de fazer isso para mim não. Deus está te falando, se você não entrar no cadinho do Senhor, se você não entrar na forja do Senhor, se não passar pelo fogo, como eu vou te purificar diante do Senhor? Como você vai mudar? Tem pessoa que o caráter, a personalidade não muda, está no reino de Deus, está ouvindo a palavra, está ali o tempo inteiro, mas nunca muda de comportamento. Por quê? Porque na hora que vai mexer com o que tem que mexer, a pessoa se revolta, a pessoa ela quebra as amarras do Senhor, ela fala, eu não aceito essa corrente na minha vida, essa palavra hoje é uma prisão para mim, eu não quero essa palavra. E aí Deus fala para você hoje, embora você esteja assim, tem um Deus que é mais terrível do que você pode imaginar. Para aquela pessoa perversa, Deus se mostra indomável diante do Senhor. Ele é indomável, não tem como você competir com Deus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, é a palavra que Deus falou para Paulo. Ele falou, não tem como você enfrentar, não tem como você resistir quando eu vou provar o ser humano. Você vai desfalecer, você vai despedaçar, eu vou fazer você de novo, do zero se for preciso. Mas se você for entrar no céu, vai ser dessa maneira que eu vou te tratar. Aí volta na estaca zero. Você quer? Qual o preço da esperança de servir o Senhor? Preço de uma vida, e a sua. Você vai ter que renunciar à sua vida. Amém? Convido a irmã Neuliana, está trazendo um louvor, a irmã Sônia outro louvor. Fica sobre seus pés para adorar o Senhor. Vai ser difícil, irmãos. Não vai ser fácil, vai ter muita coisa que vai acontecer no seu caminho. Aleluia, mas eu vou entregar o que Deus pedir para eu entregar nesse lugar. Eu não vou, aleluia, me omitir de falar o que tem que ser falado. Crente que não tem paciência, ele vai ser provado e não vai conseguir passar na prova, diz o teu Senhor. Vai sair fora da hora, vai sair do processo, não vai conseguir suportar. No meio da paciência, diz o teu Senhor, Ele vai produzir esperança no seu coração. É no meio da tribulação que vai vir a paciência. É de coisas que você não vai conseguir resolver, de pessoas que não são, naquele momento, de como você queria que elas fossem. É situações que você não vai conseguir mudar. Você vai ter que estar ali tendo paciência para você esperar. Aleluia. E tem muitas pessoas perdendo a coroa porque não teve paciência, diz o Senhor nesse lugar. Aleluia.
Aleluia. Quando paro pra pensar em tudo que vivi, que foi bom, muito bom, que não morri. Quando pensam em quem soube, quem era meu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, ele ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem a mim ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pede que não dá valor, faz por alguém quebrado, ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Ei, a quem me astui, me massa. E quem me astui, ele a igreja. A quem de queria astui, mas e queria astui, mana. E queria astui, me massa. Ei, que assim. E que ele caminha astui. Ele que ele astui, me manda. A canto e vês. Na casa de alguém pra fazer milagre. Ainda bem que ele pede que não dá valor, o macho por alguém quebrado, ele falou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse macho era eu. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Ei, que Maria anda suindo de mão. Rama canto e me lemana macede. Ei, queria ali esturi neles. Queria mais turi manama. E que queria esturi neles. E que a tu lhe me lemana macede. Ei, ele esturi negro, né? Para que deles. Aleluia. Aleluia. Não olha como o homem vê, que ele escolhe quem a ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pede que não dá valor, o faço por alguém quebrado, ele falou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse caso era ele. Como o Espírito Santo de Deus, habita em nosso meio, Senhor. Aleluia. Para que ele se mete fiel em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é Deus. Ei, que ele acha. Era eu, mas ele Ei, que ele manda. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, mas o quebrado.
Quem queria mandou ele mandar assim? A canto e me rebalava assim, ele. E queria suir me rebalaço. E queria assim. Aleluia. Aleluia. Antes da Sônia começar a louvar com esse hino, presta bastante atenção. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então você já sabe que ele quer te destruir, ele quer arrebentar com a nossa vida. Ele está querendo te devorar, ele está querendo te destruir. E a Bíblia diz para você resistir firme na fé. Tiago capítulo 4, versículo 7. Vai falar: sujeitai, pois, debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que a palavra de Deus diz, irmão? Se você estiver debaixo da potente mão de Deus, em obediência, fazendo o que tem que ser feito, o diabo vai fugir de você. Você fala: mas ele não tem poder para me destruir, arrebentar com a minha vida, me destruir, me acabar comigo. Por que ele vai fugir de mim? Porque a presença do Senhor vai te dar vitória. Porque Deus, ele fala para ti hoje, presta bastante atenção. Presta bastante atenção agora. Não deixa nada te roubar essa revelação que Deus te deu agora. Sabe o que Deus vai te dar? O que Satanás, o que o diabo não quis. Sabe o que Deus vai te dar? O que os demônios não aceitaram do Senhor. Que é a paciência, que é a obediência, que é a mansidão, que são as coisas de Deus. Isso é para povo de Deus, isso é para filho de Deus. Deus, ele vai te dar as armas para você lutar contra o diabo, e vai ser as armas espirituais que Deus, ele dá em Cristo Jesus, que é a obediência, que é a paciência, que é a longanimidade, a mansidão, que é o fruto do Espírito Santo, é o que Satanás desprezou do Senhor. É essas armas que Deus vai usar para vencer o diabo na sua vida. E a palavra do Senhor diz: porque não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo Jesus. Não se engane, irmão. Não se engane. Crente que não é tratado dentro da casa do Senhor, crente que não suporta o processo, não suporta a correção dentro da casa do Senhor, não se engane, irmão. Esse crente, ele não vai ser ajudado em tempo oportuno, ele não vai ser preparado para, aleluia, vencer aqueles inimigos que vêm contra a vida dele. Aleluia! Sabe o que o diabo treme? Sabe o que os demônios tremem? É quando você está dentro de casa e começa uma discussão ali com a sua mulher, com seu esposo, e você fala: eu já sei a minha posição dentro de casa, é paciência, é mansidão, é o fruto do Espírito Santo no meu coração, eu vou usar essa arma dentro da minha casa. Aleluia! Ei, o diabo não suporta a mulher que cala, o diabo não suporta o homem que cala, que se submete a Deus e fala: Senhor, peleja essa peleja comigo, queime esse diabo dentro da minha casa, queime esse demônio dentro do meu lar. Aleluia! Ei, não é com grito que você vai resolver problema, não, diz o teu Senhor. Não é com raiva, não é com ira que você vai resolver o seu problema. Você está usando as armas da carne.
Ei, Deus, Ele te deu o melhor, a melhor arma para você lutar. Pega ela, pega a paciência nessa noite. Ei, aleluia, aleluia, adore o Senhor, adore de todo o seu coração, adore o Senhor nessa noite, adore porque você pode, porque Deus, Ele te deu acesso ao trono da graça. Deus te dá asas hoje. Vai voando, voa na presença do Senhor, vai se aproximando. Não tem obstáculo, não tem demônio, não tem capeta que te impede hoje de você adorar o teu Senhor. Ei, você quer, então vai e faz. Você quer, então seja hoje, aleluia, alcançado pelo Senhor, alcançado pela graça do Senhor. Quero te ofertar. Ele mandou-lhes, mas ainda é pouco. Adore, essa é a arma que Deus te deu. Adore. Adoração é arma espiritual. Adoração é escape da alma. Meu amigo me tornei. Ei, Anai, Oremanda. E quem ia mandar isso? Louvarei. Me importa a circunstância. Adore. Orarei. Adore de toda a sua alma nessa noite, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Adore, porque Deus, Ele é digno de ser adorado. Ai, Teierema. Vai quebrando a corrente hoje, Pai. Quebra a corrente, Espírito Santo. Venha a unção que despedaça todo jugo. Ei, seja livre para adorar, seja livre essa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba hoje. Ei, guerreia, vai guerreando, guerreia hoje com as armas que Deus te deu. Enquanto você adora, Deus, Ele te prepara no processo, Ele te prepara na prova, Ele te dá sentimentos bons. Tira toda a sequeira, toda a secura do seu coração, toda a seca do seu coração. Seja terra fértil essa noite. Ei, o Espírito Santo te rega hoje. Terra fértil hoje está sendo formada nesse lugar. Seja hoje alcançado pela graça do Senhor. Seja hoje alcançado pelo Espírito Santo, o teu íntimo do seu coração, da sua alma. Vai amolecendo o seu coração, amolece a sua alma. Se entrega hoje. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus.
Ei, aleia manamassundere. E quem de magle massi. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Amém? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Vem cá na frente que nós vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele te diz nessa noite: não despreze o dia das coisas pequenas. Toda grande obra começa com um pequeno começo ali. Tem que ter o pequeno começo, tem que ter. Primeiro passo. Às vezes não está perfeito, não está como você queria que tivesse, mas Deus, Ele está te falando. Ainda que fique obra inacabada aqui na terra, no céu já está pronto, tudo perfeito, tudo acabado, diz o teu Senhor. Aleluia. Tem alguém que quer reconciliar ou se voltar para o Senhor aceitando Jesus nessa noite? Vem cá na frente. Se não tem, coloca a sua mão no coração. Vamos orar segundo essa palavra. Peça para o Senhor a paciência. Qual o preço de esperar no Senhor? Responde para Deus: a minha vida, Senhor. A minha vida inteira seja o suficiente, Senhor. É o que eu tenho, é o último suspiro da minha alma. É a última batida do meu coração. Eu vou estar esperando no Senhor, nas suas promessas. Qual a esperança? Que eu tenha confiança, Senhor, que o Senhor me deu no meio da paciência. É a fé que o Senhor me deu no teu Filho amado Jesus Cristo. Quando o Senhor me ensinou que Deus é comigo nessa peleja, nessa prova, que ainda não mude, o Senhor vai sim ser glorificado, vai sim ser exaltado, se eu tão somente obedecer, se eu tão somente fazer, Senhor. O que o Senhor fala para eu fazer é ter paciência, esperar. No momento de tribulação, cantar louvores ao Senhor, descarregar da minha alma toda angústia, toda amargura, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, todo coração endurecido. Eu quero arrancar, eu quero tirar na adoração, eu quero me libertar do meu mal que eu tenho, das coisas ruins da minha vida. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, o Senhor me deu as melhores armas que eu posso ter. Como eu vou vencer essa peleja? É adorando. Será que é pedir demais você adorar? Será que é pedir demais você ter paciência para Deus curar esse coração seu? Aleluia. Às vezes você vai falar: não, mas como é que pode ser isso? É um mistério de Deus. É esse que é o vencedor na presença de Deus, o que tem paciência, o que adora, o que se volta para o Senhor, o que não desiste, o que obedece. Espírito Santo de Deus, nós, Deus de glória, clamamos a Ti, Senhor, nessa noite pela paciência. Enche o nosso coração, Pai, com o fruto do Espírito Santo, que é a paciência, Senhor. Gera em nós, Senhor, no meio da tribulação, no meio, Senhor, da dificuldade, no meio dos problemas que não se resolvem, no meio das pessoas que não mudam. Deus de glória, no meio da revolta, no meio, Senhor, das coisas erradas da vida, Pai. Gera em nós, Senhor, a paciência, Senhor. Forge, Senhor, homens e mulheres cheios da paciência do Teu Santo Espírito. Eu creio, Pai, que o Senhor tem sim, Senhor, nessa igreja um propósito para tantos problemas, tantas dificuldades que aparecem, tantas coisas que estão surgindo, Senhor, que vão surgir ainda mais. Que essa igreja seja cheia da paciência, da longanimidade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. Deus de glória, Senhor, da bondade, da misericórdia, da compaixão. Deus de glória, do amor, Senhor. Que cada um, Senhor, do fruto do Teu Santo Espírito, Pai, traga em nós, Senhor. Que não haja aqui desistente, não haja, Senhor, réprobos na fé. Não haja, Senhor, aqui, Senhor, apóstatas da fé. Não haja aqui, Senhor, pessoas acostumadas com o pecado, pessoas que não se voltam, Senhor, para serem curadas, Pai. Mas sejam, Senhor, diante do Teu Santo Espírito, sensíveis, Senhor, e obedeçam a Tua voz em cada, Senhor, momento, Pai.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Coloca as mãos assim. Fala assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com a igreja em todo mundo. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém amém. As palmas louvam o Senhor, glória a Deus. Cumprimento esse irmão, essa irmã com a paz do Senhor. Glória a Deus. Espera no seu lugar que nós vamos servir um lanche abençoado para você. Os obreiros vão lá ajudar a servir o lanche, amém? Pai do Senhor. Eu quero que ele não mostre essa coisa, eu corri muito, mostra que eu